A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Durante o mês de fevereiro, o reverendo Adilson nos propôs que refletíssemos sobre o tema da prosperidade. No primeiro domingo, nós vimos, dentre outras coisas, que na vida do crente, do cristão, quando os bens, a vida financeira, ela vem de Deus, quando a riqueza vem de Deus, não vale a frase do filósofo alemão do século XIX, Schopenhauer: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ou seja, o cristão não enjoa daquilo que possui. O cristão não enjoa daquilo que possui, pois aquilo foi provisão do Senhor. É graça proveniente de oração. No segundo domingo, nós vimos que nossa vida financeira deve estar aos pés do Senhor Jesus. A abundância material deve servir a um propósito de Deus em nossas vidas, na vida daqueles que nos cercam e também na vida da nossa comunidade de fé. Nesse sentido, tanto a fartura de bens materiais quanto a escassez, ambas têm seu propósito diante da autoridade de Deus em nossas vidas. E por fim, no terceiro domingo, domingo passado, vimos que a abundância material sem conversão não é prosperidade. Ou seja, a prosperidade deve vir associada a uma conversão a Deus. Caso contrário, são meras conquistas sem sentido. A conquista material jamais deve sobrepor a nossa vida com Deus, o seu propósito para com as nossas vidas. Amém? E hoje, encerrando essa série de mensagens, o título que eu gostaria de propor para a igreja, para a nossa reflexão é: não busque riqueza, seja feliz em ser próspero. Eu confesso que após reler o meu sermão, depois de havê-lo concluído, eu percebi que ele daria um belo resumo do que vimos nesses últimos 3 domingos. O que denota, na minha opinião, uma sinergia daquilo que o Espírito Santo já nos falou através do seu servo, reverendo Adilson, e o que ele continuará dizendo por intermédio deste que vos fala. Sem mais delongas, eu gostaria que os irmãos, então, e as irmãs, abrissem comigo as suas Bíblias, por favor, no livro de Eclesiastes, no belíssimo livro de Eclesiastes. Nós faremos a leitura do capítulo 5, versos de número 10 a 20. Eclesiastes, livro do Eclesiastes, capítulo 5, versos de número 10 a 20. Amém? Diz assim então a palavra de Deus: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu.
porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Antes de iniciarmos, a nossa reflexão, eu gostaria de fazer uma brevíssima introdução sobre esse belíssimo livro, o livro de Eclesiastes, que muitas vezes é mal interpretado, e por ser mal interpretado, raramente é fruto de leituras e meditações que vão além do seu capítulo de número 3, versos 1 a 8, onde o autor desenvolve a tese de que tudo tem o seu tempo. Graças a Deus, aqui nós não temos esse tipo de problema, pois com o pastor Adilson nós já estudamos diversos textos desse livro. Inclusive no nosso último encontro de casais, na casa dos nossos irmãos Marcial e Sandra, quando fizemos a leitura do capítulo 2 deste mesmo livro. Primeiramente, em relação ao nome do livro, no capítulo 1, verso 1, o livro diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Em hebraico, a palavra utilizada para pregador é kohelet, que significa literalmente aquele que reúne e fala em uma assembleia, ou congregação. E congregação ou assembleia, em grego, é eclésia, da onde deriva-se então o nome Eclesiastes, o nome do livro. Eclesiastes é um livro de sabedoria, por isso ele está nesse bolsão da Bíblia que abarca os livros de sabedoria, que são os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, todos livros de sabedoria. Eu já ouvi muitos dizendo que o livro de Eclesiastes ele é um livro pessimista, o que eu particularmente não concordo. Na verdade, o autor de Eclesiastes vai traçar um paralelo entre viver uma vida sem sentido e achar um sentido na vida. E para isso ele vai dizer que a vida de todo aquele... ele vai dizer que a vida ela é passageira e tudo que nela há é passageiro. Ele vai se utilizar da palavra havel, que em hebraico significa vapor, um sopro curto, que no português foi traduzido como vaidade. Assim, a vida é um vapor, um sopro curto, é passageira, é frágil, quase que intangível, nem bem se forma, logo se esvai. Escapa por entre os dedos como um vapor, que não dura mais do que um pequeno sopro. A palavra vaidade ou vapor, no livro de Eclesiastes, vai aparecer 38 vezes ao longo dos seus 12 capítulos, e talvez isso lhe tenha garantido a fama de ser um livro pessimista. Porém, se formos honestos, ao que percebemos, Kohelet, ou seja, o pregador, ele está certo. A vida realmente é muito curta, nem mal se faz e já se desfaz. Por isso, a todo instante, ele tenta nos demover de viver uma vida sem sentido. Ele tenta nos mostrar que muito daquilo que damos a maior importância durante a nossa vida, tudo aquilo que normalmente nós priorizamos em nossas vidas, na verdade, deveria ser a última coisa que deveríamos priorizar. E a forma como ele faz isso é traçar uma linha, colocando de um lado aqueles que passam a vida correndo atrás de riquezas e do sucesso, e do outro lado aqueles que aproveitam de fato a vida, com temor a Deus, usufruindo dos seus bens materiais para aproveitar a vida ao lado das pessoas que amam e com o temor do Senhor. Aos que vivem uma vida sem sentido, correndo atrás de fortuna, o autor vai dizer que o fazem por se esquecerem que a vida é curta, é passageira, como um suspiro breve, da qual um dia deveremos prestar contas a Deus. Mais do que isso, a própria riqueza para o autor é algo passageiro. De modo que, se tirarem a riqueza daqueles que nela se apoiam, nada sobra senão desespero e pesar. Ao passo que aqueles que temem a Deus o usam com sabedoria para se aproximarem da família,
pois sabem que num instante podem vir a perder tudo. Por isso não se apoiam no que têm, pois sabem que isso é passageiro. Outro ponto que garante que Eclesiastes seja visto como um livro pessimista é o capítulo 7, no verso 2, e alguns outros lugares também, alguns outros capítulos e versículos do próprio livro. Ele vai dizer que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Ora, pois, esse tipo de pensamento, ao meu ver, não é pessimista, mas realista. Quando você está numa festa, tudo o que você pensa é se divertir o máximo que você puder. Ao passo que com o falecimento de alguém, ou com a notícia de um falecimento, aí sim passamos a pensar em como a vida é frágil, como a vida é efêmera, como ela passa diante dos nossos olhos e muitas vezes não a estamos percebendo. Portanto, ao meu ver, não existe pessimismo no livro de Eclesiastes. O que existe é uma sabedoria que a todo instante nos provoca, nos incomoda, nos instiga a repensarmos a maneira como estamos vivendo, ao que temos priorizado e em detrimento do que e de quem. Outra coisa que nós podemos perceber ainda, falando de modo geral do livro de Eclesiastes, é que todo livro é composto, ao menos ao que dá a entender o autor, depois de uma longa e demorada observação de diversas pessoas em diversas classes sociais e em diversas posições de autoridade. De forma que tudo que o autor vai falar é em tom conclusivo. Portanto, eu quero ver com vocês a conclusão que o autor de Eclesiastes chega ao observar o resultado de uma vida vivida em busca frenética por conquistas financeiras e bens materiais. Voltemos então os nossos olhos ao texto. Nos versos 10 e 11, em tom afirmativo, portanto, ele diz: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Ou seja, nunca está satisfeito com o que ganha. Quanto mais tem, mais quer. Também isto, a vaidade, é como vapor. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem, ou os interesseiros. Que mais proveito têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? E a ideia aqui é que proveito têm os donos de grandes riquezas, se não verem suas fortunas com os seus olhos, sem delas desfrutarem, uma vez que nunca estão satisfeitos com o que têm. E nessa ânsia de quererem sempre mais, acabam sequer desfrutando daquilo que possuem, estando sempre ocupados em ganhar mais, em juntar mais, em adquirir mais. Nós vivemos em uma sociedade que dá muito valor a bens materiais, a riqueza material. E há muitas pessoas que passam a vida tentando fazer fortuna, querem ser ricas, querem acumular dinheiro, querem construir verdadeiros impérios. Somado a isso, o fato de que, segundo o IBGE, em 2021 chegamos à marca de 13.700.000 desempregados. E diante desses dois extremos, nos últimos anos, nós temos acompanhado uma grande explosão no número de pessoas que querem cada vez mais conseguir a sua independência financeira no menor prazo de tempo possível. E na busca frenética para alcançarem os seus objetivos, sacrificam, e muitas vezes de forma inconsciente ou involuntária, a sua vida pessoal, o seu cônjuge, os seus filhos e filhas, seus pais, seus amigos, sua vida com Deus, inclusive o seu chamado. Estão sempre preocupadas de forma tal que, em suas agendas, raramente possuem um tempo de qualidade para passarem com a sua família. Quiçá para fazerem ou atenderem ao chamado de Deus para a sua obra. Pessoas que andam sempre estressadas, irritadas, dormem mal, comem mal e quase sempre estão de mau humor. Pessoas que estão atrás de grandes riquezas, abrindo mão, entretanto, da prosperidade.
E há uma grande distinção entre riqueza e prosperidade. Há pessoas que são ricas e não são prósperas. E há pessoas que são prósperas, mas não são ricas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, da IPB, usa uma ilustração que eu achei formidável, eu gostaria de representar aqui para vocês. Imagine um grande empresário, vamos chamá-lo de Senhor Antônio. Ele tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem muitas propriedades, ele tem muitas empresas. Ele chega na empresa todos os dias de helicóptero, imaginem vocês. E lá está o senhor Joaquim, o porteiro. Senhor Antônio passa pelo seu Joaquim e diz: bom dia, seu Joaquim. E seu Joaquim então responde animado: bom dia, senhor Antônio. Como foi o seu final de semana? Pergunta para o seu Joaquim. Seu Antônio, foi maravilhoso. Meus netos foram lá em casa, tomaram um banho na caixa d'água. Nós fizemos até um churrasquinho na laje, gostoso. Nós celebramos a vida, senhor Antônio. E o senhor Antônio, que é um rico empresário, chegou na empresa de helicóptero, precisa tomar remédio tarja preta para dormir. A sua esposa já dorme em quarto separado. E os seus filhos? Seus filhos já não abraçam mais. Chegam em casa de madrugada. Com todo o conforto proporcionado pela riqueza, não há paz naquela casa. Não há harmonia naquele lar. Senhor Antônio é rico, mas seu Joaquim é próspero. Prosperidade definitivamente não tem nada a ver com bens materiais. Uma das grandes mazelas da nossa sociedade é estar sempre correndo atrás de riqueza, não de prosperidade. Correm velozmente atrás da fortuna e se afastando na mesma velocidade da bênção, que é a prosperidade. Quando você anda com Deus, quando você confia em Deus e toda a sua vida, inclusive a sua vida financeira, está posta diante de Deus, assim como o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, verso 12, você aprende a viver contente em toda e qualquer situação, com dinheiro ou sem dinheiro. Mas se você coloca a sua vida financeira à frente de tudo, não passa pela aprovação de Deus, ou seja, a sua fortuna, o seu dinheiro, os seus bens financeiros é fruto simplesmente do seu esforço próprio, sem passar pela autorização de Deus, você se torna uma pessoa insatisfeita. Mesmo com tantos bens materiais, mesmo diante de tanto dinheiro numa conta bancária, você ainda se torna uma pessoa vazia, se vê insatisfeito, olha ao redor e não vê ninguém, senão aqueles que querem tirar proveito do que você tem, como lemos na primeira parte do verso 11, onde os bens se multiplicam também, se multiplicam os que deles comem. Amados, não busquem riqueza, sejam felizes em ser prósperos. Seguindo até os versos 12 e 13, nos voltando novamente para o texto, se você ligou a transmissão agora, capítulo 5, Eclesiastes capítulo 5, vamos fazer a leitura agora dos versos 12 e 13. E o texto que lemos diz: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Confúcio, um filósofo chinês, que viveu entre os anos 552 e 489 a.C., dizia o seguinte: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por nem viver no presente, nem no futuro. Vivem como se não fossem morrer. E morrem como se não tivessem vivido. Não sei se alguém aqui já fez missão em hospital, em hospitais, mas quem já fez, quem já teve a oportunidade de fazer, sabe do que eu vou falar agora. Nunca se ouviu, quem quer que seja, me arrisco dizer que nem mesmo um ateu, estando num leito de hospital, implorando ao médico para que ache um jeito de curá-lo,
e se for crente, pedindo a Deus por mais um pouco de vida, pois ele queria ganhar mais dinheiro, queria dar mais uma volta no seu iate, no seu carro esportivo? Não. Eles oram a Deus, eles pedem aos médicos um pouco mais de tempo. Eles pedem um pouco mais de tempo, porque eles querem recuperar o tempo perdido. Eles querem passar um pouco mais de tempo com a sua família, querem dar um último abraço no seu filho, na sua filha, querem dizer à sua esposa uma vez mais que a ama, querem poder sentar-se à mesa, tomar um belo de um café da manhã em família, ou um jantar, perguntando a eles como foi o seu dia, talvez coisas das quais ele nunca deu valor, porque não poderiam ser traduzidas em cifras financeiras. No leito de um hospital, nós conseguimos enxergar nitidamente, com clareza solar, um jargão jurídico, a diferença entre prosperidade e riqueza. Aprenda a identificar o mais rápido possível a prosperidade, independentemente da riqueza. Novamente, não busque riqueza, sejam felizes em serem prósperos. Avançando então em nossa leitura, vamos ler os versos 14 a 16, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 5, versos 14 a 16. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura ou por um investimento errado, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão, ou seja, o dono do dinheiro perde tudo. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? O autor de Eclesiastes, nessa parte do texto, faz dois grandes alertas esses que nós veremos em outras partes do livro. O primeiro alerta refere-se àqueles que depositam nas riquezas materiais a sua segurança, ou seja, fazem do dinheiro o seu porto seguro. Esse alerta fica ainda mais evidente se você avançar aí um pouquinho no próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versos 13. Abram as suas Bíblias, avancem um pouquinho, capítulo 7, verso 13, por favor. Diz assim então, capítulo 7, verso 13 de Eclesiastes. Ele vai falar a mesma coisa, tá? Que no capítulo 5, verso 15, que nós estávamos lendo, mas acredito que no capítulo 7 esteja de forma mais didática. Eclesiastes 7, capítulo 7, verso 13 diz: aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Verso 14: desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nessa vida. E aqui o autor vai além, não só os bens materiais, mas nada nessa vida é garantido. Ou seja, hoje você tem, amanhã você pode não ter, hoje você está. Amanhã você pode não estar mais, hoje você possui, e amanhã pode simplesmente não possuir mais. Aliás, a pandemia foi uma demonstração muito clara desse ponto. Num belo dia você está com a sua empresa aberta, vendendo a todo vapor. Final de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval chegando, a economia girando, mas que maravilha. Março, final de março, fecha tudo, de um dia para o outro. Uma palavrinha do inglês chega ao nosso vocabulário antes nunca falada, lockdown. Ninguém mais sai de casa, tudo fechado. As empresas fecham suas portas, as pessoas fecham suas portas. Empresas e serviços param não podem mais abrir, exceto aquelas essenciais. Empresas fechando, pessoas sendo demitidas, salários sendo reduzidos. De uma hora para outra, grandes empresários veem o chão ruir bem debaixo dos seus pés. O caixa emergencial feito para a empresa dura pouco mais de 3 meses. Eles olham para trás e veem aquele que eles estavam 3 meses antes vendendo a todo vapor, aproveitando as festas de final de ano, aproveitando o carnaval. Quem poderia imaginar uma situação dessas? Dados divulgados em fevereiro pelo Ministério da Economia apontam que o fechamento de mais de 1.410.000
empresas, negócios formais, só em 2021. Aos que não conhecem a minha e a minha esposa, nós fomos um desses. Tínhamos uma empresa, aberto em dezembro de 2019, vendendo a todo vapor, aproveitando as festas de final de ano. Tínhamos um quiosque no shopping, e em março, fecha-se tudo. Perdemos tudo. Perdemos tudo. Irmãos e irmãs, a minha esposa e eu só não passamos fome. Sempre tínhamos um prato, do bom prato em cima da mesa, custando R$1, e sequer éramos nós que podíamos comprar. Era-nos dado, era-nos doado. Nós passamos por isso. Durante 6 meses da nossa vida, nós almoçávamos e não tínhamos a certeza se iríamos jantar. Pessoas como nós, perdendo seus empregos, suas casas, seu carro. Toda a economia feita ao longo de anos, como um cano estourado de contas a pagar, ao final descobrem que tudo aquilo que haviam economizado não era o suficiente. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, depositem em Deus a sua confiança. Assim como foi com Jó, há cerca de 3.500 anos atrás, quando ele viveu uma situação exatamente igual. Não fosse a sua confiança em Deus, talvez ele tivesse cedido aos caprichos da sua esposa, tivesse amaldiçoado o seu Deus e morrido. Pessoas que passam a vida acumulando, acumulando e acumulando, e no fim nada levarão para o túmulo. E aqui talvez valha a frase: caixão não tem gaveta. Claro que isso não é uma apologia, por favor, não me entendam mal, isso não é uma apologia de modo algum para que não se tenha e não se faça uma reserva financeira, ou para que se viva uma vida regadas a luxo, uma vida gastando-se tudo o que tem, inclusive o que não tem. Não, não é isso. O que está sendo enfatizado aqui são pessoas que acumulam riquezas para si, de tal forma que tornam-se insensíveis para com o próximo, para com aqueles que necessitam do auxílio financeiro. Vivem para si mesmos. Vivem para si mesmos. Este é o segundo alerta, então, que esse livro fará. Não importa se você tem muito, se você tem pouco, não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você tem muitos bens ou vive de favores. Ao morrer, nem rico, nem pobre levará qualquer coisa para o túmulo. Pessoas que passam a vida acumulando, acumulando e no fim não levarão absolutamente nada. Abram suas Bíblias comigo, vamos ver um exemplo bíblico. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 16 a 21. Lucas, capítulo 12, versos 16 a 21. Um texto bastante conhecido da igreja, inclusive foi citado aqui domingo passado, retrasado, se não me engano. Diz assim o texto: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Nesse texto, o problema não foi o campo do homem ter produzido em abundância.
Não foi ele ter alcançado muitos bens, muitas riquezas, mas o fato que diante da sua riqueza, ele resolveu guardar tudo para si, para viver uma vida ensimesmada, centrado diante das suas próprias regalias, sem se importar nem um pouco com as pessoas que estavam ao seu redor. Por isso a advertência final: louco, louco, se você morrer agora, onde ficará? Para quem ficará tudo aquilo que você juntou durante tanto tempo? Em 2021 atingimos o ápice de 62.525.000 brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, o equivalente a 29,4% da população brasileira, sobrevivendo com menos de R$ 16,20 por dia, ou seja, um pouco mais de R$ 480 por mês. E se você acha que não pode piorar, o contingente de miseráveis também alcançou um pico de 8,4% da população do país. São 17.858.000 pessoas, brasileiros, vivendo em situação de pobreza extrema, sobrevivendo, meus amados, minhas amadas, com menos de R$ 5,60 por dia. Isso dá R$ 168 por mês. Se juntarmos os dois grupos, os que vivem abaixo da linha da pobreza com os R$ 480 por mês e os miseráveis que vivem com R$ 168 por mês, nós temos quase 40% da população brasileira. 40% da população brasileira vivendo nessas condições. Nossos compatriotas. Semana retrasada, no seminário, eu ouvi algo formidável de um dos nossos professores no seminário. Ele disse: eu me recuso a ser rico ou mesmo milionário enquanto tiver alguém passando fome. Eu confesso que isso foi um soco na boca do estômago. Como vimos no segundo domingo, também os nossos bens devem glorificar a Deus. E como isso é feito, senão estendendo a mão para o nosso próximo, nos preocupando com ele e o suprindo naquilo que estiver dentro das nossas condições, naquilo que estiver dentro do nosso alcance. Deus criou toda uma estrutura mosaica para garantir que os pobres sempre tivessem o que comer. Ele garantiu que todos os pobres tivessem o que comer utilizando os bens daqueles que mais tinham. Confira comigo aí na sua Bíblia, abra no livro de Deuteronômio, capítulo 24, Deuteronômio, capítulo 24, versos 17 a 22. Deuteronômio, capítulo 24, versos de número 17 a 22. Diz assim então a palavra de Deus: não pervertirás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali. Pelo que te ordeno que faças isso, ou seja, tudo que você tem hoje fui eu quem te dei, então faça o que eu vou te mandar agora. Quando no teu campo cegares a messe, quando estiveres fazendo a colheita, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, ou seja, colherem as suas uvas, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faça isso. Ou seja, um dia você foi estrangeiro em terra estranha, e tudo que você tem hoje, tudo que você possui hoje, é obra das minhas mãos. Tudo que você possui hoje, diz Deus, é meu. Eu te concedi.
Essa lei chama-se lei da respiga, ou seja, sempre que os judeus estivessem colhendo nos seus campos, tudo aquilo que caísse no chão, tudo aquilo que fosse deixado para trás, não deveria voltar para ser colhido novamente, porque para o órfão, para a viúva, para os pobres seriam, para que eles tivessem com o que se alimentar. Essa foi a lei que Ruth se valeu para colher nos campos de Boaz. Depois você confira na sua casa, no livro de Ruth, capítulo 2, versos de 2 a 3. Obrigado. Outro mecanismo criado por Deus está em Êxodo capítulo 23. Abra comigo, Êxodo capítulo 23, versos de 10 a 11. Outro mecanismo criado por Deus para que os pobres sempre tivessem o que comer, para que os pobres fossem alimentados através dos bens daqueles que mais tinham. Êxodo capítulo 23, versos de número 10 e 11. Diz assim: 6 anos semearás a tua terra e colherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo, ou do que sobrar, comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Essa lei é chamada lei do jubileu. Durante 6 anos a terra poderia ser plantado na terra, poderia ser colhido na terra, e durante esses 6 anos, claro, deveria ser observada a lei da respiga que vimos anteriormente. No 7º ano, porém, tudo aquilo que a terra produzisse livremente, espontaneamente, tudo aquilo seria para que os pobres, para que as viúvas, para que os órfãos pudessem se alimentar. No 7º ano, o Senhor da terra não poderia produzir naquela terra. Ele não poderia plantar naquela terra. Era Deus dizendo: a terra é minha. Eu a te dei por empréstimo. No 7º ano, aqueles que nada têm poderão se fartar. Então percebam que Deus sempre criou mecanismo para que os ricos ou os mais abastados cuidassem dos pobres. No domingo passado, no domingo retrasado, nós vimos aqui que em Deuteronômio 15:11, que sempre haverá pobre na terra, de fato, sempre haverá pobre na terra. Porém Deus, na segunda parte do verso, Ele vai dizer: por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Sempre haverá pobres, de fato. Mas Deus nos ordena a abrir a mão para aqueles que mais necessitam. Ah, Everton, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Ah, é coisa do Antigo Testamento? Então confira comigo a orientação de Jesus em Lucas. Lucas capítulo 14, verso de número 12. Lucas 14, verso de número 12. Vejamos se isso é lei apenas do Antigo Testamento. Lucas capítulo 12, verso de número 12. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e você seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. E não é só esse, em diversos outros textos, Mateus 6,2, Lucas 16,19, o Lázaro, o mendigo Lázaro e o rico, em Atos também nós temos, no capítulo 20, verso 35, quando Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, e ele orienta que a igreja cuide de socorrer os necessitados. Então, irmãos, não é coisa do Antigo Testamento. Em toda a sua escritura, Deus nos orienta a darmos especial atenção àqueles que estão passando por necessidades. Portanto, repetindo o que foi dito anteriormente, também os nossos bens devem glorificar a Deus. E como isso é feito, senão estendendo a mão para o nosso próximo, nos preocupando com eles, suprindo as suas necessidades financeiras naquilo em que temos condições. Por fim, já nos encaminhando para o final, voltemos novamente os nossos olhos para o texto base da nossa reflexão, Eclesiastes, capítulo 5. Se você fechou
Abra novamente, por favor, Eclesiastes, capítulo 5. Vamos ler agora os últimos 3 versos, 18, 19 e 20. Diz assim o texto: Eis o que vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza e bens e lhe deu poder para delas comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Nessa última parte, meus irmãos e minhas irmãs, o autor de Eclesiastes vai deixar claro que bens e riquezas também são dons de Deus. E aqui fica absolutamente claro e cristalino a diferença entre a riqueza que é fruto do nosso próprio trabalho, independente do que Deus pensa disso ou não, quando nós não o consultamos, mas a nossa riqueza vem apenas do fruto do nosso trabalho, do nosso labor diário. É justo, porém, não teve a aprovação de Deus. Enquanto aquela riqueza que vem de Deus, que é dom de Deus, aquela que nós estamos chamando de prosperidade. Etimologicamente, e eu deixei para o final propositalmente, etimologicamente a palavra prosperidade vem do latim prosperitate ou prosperare, o termo latino formado pela junção de 2 termos, pro, que quer dizer a favor, e spes, que significa esperança ou ter confiança. A favor, termo pro, então a favor, e spes, que é ter esperança ou ter confiança. Portanto, numa tradução livre, nós poderíamos dizer para nós, filhos e filhas de Deus, que prosperidade é confiar e em obter o favor de Deus. Confiar em obter o favor de Deus. E o favor de Deus para nós, irmãos e irmãs, não é outro, senão a salvação. A graça em nos tornar filhos e filhas legítimos, eleitos, escolhidos e escolhidas para sermos salvos. Graça e favor imerecido, que nos torna prósperos, independente se somos ricos ou se temos o dom da riqueza. E aqui é um link do que vimos no último domingo, no domingo passado. Não pode haver prosperidade se não haver conversão. E eu quero finalizar falando aos mais jovens, aos que estão cheios de vigor, e aqui eu não estou falando jovem em idade, eu estou falando aqueles que ainda estão cheios de vigor, que estão aí nos seus 40, os seus 50, os seus 60, cheios de vigor, né? Alguns iniciando, os mais jovens iniciando talvez a sua vida profissional, outros vivendo um bom momento profissional. Abram então as suas Bíblias, e eu vou finalizar, uma última vez, aí mesmo no livro de Eclesiastes, um pouco mais à frente. Vamos avançar até o capítulo 11, e vamos ler os versos 9 e 10, e seguir com a leitura no capítulo 12, onde farei o encerramento. Nesse trecho, porém, irmãos, eu gostaria de pedir licença aos irmãos e às irmãs para quebrar aqui um pouco o protocolo. Se vocês me permitem, ao invés de utilizarmos a versão Almeida Revista atualizada da Bíblia, que nós estamos acostumados, eu gostaria de ler essa versão, esse texto, na tradução Nova Versão Transformadora, NVT. Essa é a versão que nossos juniores estão utilizando, por ser uma linguagem de mais fácil compreensão, sem, contudo, perder o sentido original do texto. E por já estarmos com o horário um pouco avançado, eu não pretendo fazer uma exposição dos textos que serão lidos. E essa tradução, então, irmãos e irmãs, facilitará a nossa fácil e imediata compreensão dos textos que serão lidos. Aqui no telão está sendo projetado, por conta da mudança da versão, tá? Para que os irmãos possam acompanhar a leitura. Então, Eclesiastes capítulo 11, versos 9 e 10. Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém,
que Deus lhe pedirá conta de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido, ou seja, é tudo passageiro, é tudo vapor. Avancemos para o capítulo 12. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele, do seu Criador, antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mais mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele, do seu Criador, antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele, do seu Criador, antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que os seus cabelos fiquem brancos como uma amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo. Lembre-se dele, antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido, ou seja, tudo é passageiro, tudo é vapor, nada, absolutamente nada, dura para sempre. Eu finalizo então com a conclusão de Kohelet, o mestre, nos versos 13 e 14, ainda na nova versão transformadora, NVT. Versos 13. Aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Assim, meus amados, minhas amadas, meus irmãos e minhas irmãs, busquem a prosperidade que vem de Deus e não as riquezas. Busquem a prosperidade que vem de Deus e não as riquezas. Aproveitem a sua família. Aproveitem os momentos que você tem com seus filhos, com suas filhas. Se você em algum momento esqueceu de fazê-lo, faça isso. Não permita que a correria do seu dia a dia esqueça que você tem uma família. Não permita que a sua mente, pensando nas contas a pagar, te separem da sua família. Porque mais do que dinheiro, a sua família precisa de atenção. E se você não der atenção à sua família, quiçá a Deus. Se você não honrar a sua família que você vê, que dorme com você debaixo do mesmo teto, imagina Deus a quem você não pode ver. Se você anda sempre ocupado com o dinheiro desse mundo, com as coisas desse mundo, como é que você pensa em agradar a Deus? Qual tempo você terá para fazer a vontade de Deus na sua vida? Deixe que a Deus, e somente a Ele, caiba o dom da riqueza e viva agradecido todos os dias pela sua prosperidade. Trabalhe firme, trabalhe duro, mas não deixe que o trabalho seja a coisa mais importante da sua vida, pois de fato não é. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Amém.